Vamos lá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós hoje vamos encerrar o estudo da segunda parte da teoria geral das obrigações, que é o estudo das modalidades de obrigações. Veja que nós estamos tratando já há algum tempo essas modalidades e hoje nós vamos terminar de verificar, de analisar as últimas 3 modalidades que nós temos das obrigações. Vamos começar então, pessoal, com a primeira delas, que são, na verdade, as obrigações puras, condicionais a termo com encargo. Veja, pessoal, que para vocês entenderem essas modalidades aqui, puras, condicionais a termo e com encargo, pessoal, vocês têm que lembrar da aula que vocês tiveram lá no segundo semestre sobre plano de eficácia do negócio jurídico, né, onde vocês viram que o negócio, uma vez existente e válido, ou seja, apto a produzir efeitos, nós devemos agora verificar se esse negócio já está produzindo efeitos, e se ele já estiver produzindo efeitos, então nós falamos que o nosso negócio ele é puro, ou se ele está aí subordinado a algum elemento eficacial, que são a condição, o termo e o encargo, né? Então, vejam, pessoal, que com base nisso daí, nós temos, então, as obrigações puras, condicionais a termo e com encargo. O que são as obrigações puras, pessoal? Vamos lá. Então, começando primeiro com as obrigações puras. Obrigações puras, pessoal, são aquelas que não estão sujeitas a qualquer elemento eficacial. Ou seja, essa obrigação ela não está subordinada a nada, não está subordinada a nenhum elemento eficacial, ou seja, produz efeitos imediatos, logo quando contraídas, né? Por exemplo, uma ordem de pagamento à vista, né? Uma dívida com pagamento à vista é uma obrigação pura, ou seja, celebrou a obrigação, deve-se efetuar o pagamento, né? E essa é uma obrigação pura, tá? Então, não está aí subordinado a nenhum elemento eficacial, ou seja, não estão subordinadas a nenhuma condição, termo ou encargo. Isso é a obrigação pura. Ok, pessoal? Beleza. Por outro lado, pessoal, quando a obrigação ela está subordinada a um elemento eficacial, ela pode ser condicional, a termo ou com encargo, tá? E aí, então, nós vamos para a primeira delas, que é a obrigação condicional. O que é a obrigação condicional, pessoal? Obrigação condicional, pessoal, é aquela obrigação que vão subordinar o elemento, a eficácia desse contrato a um evento futuro e incerto, tá? Vai subordinar a nossa obrigação a uma condição, ou seja, a ocorrência de um evento futuro e incerto. Ok, pessoal? Isso é, então, uma obrigação condicional. Então, é bem parecido, pessoal, com o próprio conceito de condição que vocês estudaram lá no segundo semestre, né? E vocês viram lá no segundo semestre, pessoal, esse artigo aqui, ó, o artigo 121 do Código. E esse artigo aqui, para nós, pessoal, traz os requisitos de uma condição ou de uma obrigação condicional. Tá? Quais são os requisitos da obrigação condicional, pessoal? Primeiro requisito que está lá no artigo 121. Primeiro requisito, a voluntariedade da cláusula, tá, pessoal? A cláusula não pode ser imposta, ela tem que ser voluntária, criada por uma das partes e aceita pela outra ou criada por ambas as partes, tá? Tem que ter aí uma manifestação de vontade tendente a criar a cláusula da condição, tá? Não tem como impor isso apenas pela vontade de um deles, tá? Ok? Então, voluntariedade da cláusula. As partes, em comum acordo, celebram a cláusula de condição. Segundo, pessoal, a condição, ela sempre vai se referir a um evento futuro, tá? Nunca é um evento presente, é sempre um evento futuro, ok? E, em terceiro lugar, é um evento incerto. E, na verdade, isso é o principal, essa é a principal característica da condição. O evento futuro, ele é
incerto. Traduzindo isso, não tenho certeza que ele vai ocorrer. Existe uma dúvida quanto à possibilidade dele ocorrer ou não, tá? E aí, então, pessoal, nós temos aí, eu gosto de destacar, para exemplificar a situação, duas hipóteses de doação, né? A doação para o nascituro e a doação para o casamento, que é o presente de casamento, tá? A doação para o nascituro, pessoal, o que é uma doação para o nascituro? É quando se doa para uma criança que vai nascer, ainda não nasceu, né? Ela está lá no ventre da mãe, ou ainda está em fase de concepção. Então, veja, pessoal, que o nascituro é aquele que vai nascer no futuro. E aí, pessoal, qual que é o detalhe da doação para o nascituro? A doação para o nascituro, pessoal, é uma doação condicional, porque a doação ela só tem eficácia se o nascituro nascer vivo, né? Porque se ele nasce morto, pessoal, ele não adquire personalidade. Se ele não adquire personalidade, ele não pode ser parte num contrato, muito menos ser beneficiário no contrato. Então, pessoal, a doação para o nascituro é uma espécie de doação com condição. Tem uma condição ali. Qual que é a condição? Esse nascituro nascer vivo. Se ele não nascer vivo, ele não recebe a doação, né? Isso é importante, pessoal, porque ele nascendo vivo, ainda que respire aí por 1, 2 segundos, isso já tem uma série de implicações. Por quê? Porque se ele nasceu vivo, ele se tornou proprietário efetivo, cumpriu a condição, e aí logo em seguida ele morreu, então esse bem passa para os seus herdeiros. Então é importantíssimo isso daí, pessoal. Então, a doação para o nascituro só terá eficácia se ele nascer vivo, né? Se ele não nascer vivo, ele não vai ter eficácia. Ok? Por isso, é uma condição, porque é um evento futuro e incerto. O nascimento vivo é incerto. E de outro lado, pessoal, o casamento. O casamento também, pessoal, é um evento futuro e incerto. Mas como assim, professor? É incerto? Sim, é um evento futuro e incerto. Eu falo assim, não, professor. Eu já tomei posse da benção, né? E eu tenho certeza que eu vou casar, né? Vou casar. Já tomei posse da benção e eu estou aguardando o meu prometido, né? Minha irmã está aguardando esse prometido aí já tem 30 anos, né? Até hoje não conseguiu, não recebeu a promessa ainda, né? Eu já falei para ela que ela vai casar com Cristo, né? Ela vai ser freira, né? Mas ela não acredita em mim, né? Fazer o quê? Paciência, né? Mas veja, pessoal, que o casamento é um evento futuro e incerto. Por quê? Porque não é certeza da ocorrência, né? Até mesmo para aquelas pessoas que já namoram há muito tempo, né? E já estão noiva, inclusive, né? Tem aí uma série de situações. Por exemplo, eu postei uma dica, pessoal, essa semana, sexta-feira, sobre uma notícia que eu li de um britânico que estava noivo de um brasileiro, né? E aí descobriu, por causa do isolamento da quarentena da Covid, né, que ele estava sendo traído por um amigo do casal, né? Descobriu a traição aí, né? E detalhe, pessoal, o casamento vai ocorrer daqui uma semana, né? Iria, na verdade, ocorrer daqui uma semana. E veja, não vai mais ter casamento, lógico, né? Então vejam, pessoal, que é uma situação bastante complicada, mas todo presente de casamento, pessoal, envolve uma doação com condição. Significa dizer, enquanto o casamento não se realizar, não se compatibiliza, não se torna perfeita a doação, né? Então vejam, pessoal, o que acontece? Você está lá, namora uma menina, um menino lá por 5 anos, né? E aí o sogro começa a pressionar. E aí, você vai continuar enrolando minha filha, tal, né? Aí depois da pressão, né? Você fica noivo, né? E aí, então, você renova o seu namoro por mais 5 anos, né? Um amigo meu falou isso daí para mim. Dali 10 dias, ele descobriu que a namorada estava grávida, né? E foi obrigado a casar dali um mês, né? Então, não é bem assim. Mas veja, pessoal, o que acontece? Mesmo você estando noivo, pode acontecer desse casamento não se realizar, né? Lá no altar, você não ouviu sim. E aí, não tendo sim, pessoal, não tem casamento. E aí, o que acontece com os presentes de casamento? É isso que vocês vão aprender lá no 5º semestre, pessoal, quando vocês estudarem doação. Se o casamento não se realizar, todos os presentes de casamento devem ser devolvidos. Por quê, pessoal? Porque presente de casamento é doação condicional. Se o casamento não se realiza, não tem presente de casamento. Os presentes devem ser devolvidos. Então, vamos supor que eu era o padrinho do casal.
e aí eu dei uma geladeira de presente para eles, pessoal. Se esse casamento não se realizar, eles são obrigados a me devolver essa geladeira, esse sofá, esse presente que eu dei em razão do casamento. Certo, pessoal? Ok? Alguma dúvida? Beleza, pessoal. Então, em relação a isso daí, nós temos duas espécies de condição, né? Duas espécies de condição. Nós vamos ter condições suspensivas e nós vamos ter condições resolutivas. Condições suspensivas e condições resolutivas. O que vai ser uma condição suspensiva, pessoal? Condição suspensiva, pessoal, é aquela que vai suspender a eficácia do negócio, da obrigação, até a ocorrência do evento futuro. Tá? Então, a condição suspensiva vai suspender a eficácia do negócio até a ocorrência de um evento futuro incerto, né? E aí, pessoal, em relação a isso, alguns detalhes nós devemos observar. Vejo que, enquanto não configurada a condição, pessoal, a pessoa ainda não é credora. Tá? Ela tem meramente uma expectativa de direito. A pessoa, enquanto não configurada a condição, não se torna, não é credora, tá, pessoal? Isso é importantíssimo, tá? Enquanto não configurada a condição, a pessoa não é credora da obrigação, certo, pessoal? Então, isso traz para nós uma consequência importante. O que acontece, pessoal, se eu efetuo o pagamento, o cumprimento da obrigação de forma antecipada, ou seja, antes de se cumprir a condição? Vamos supor que eu cumpra a obrigação antes do cumprimento da condição, pessoal. Eu posso exigir a devolução do que eu cumpri? A resposta é sim, eu posso pedir a devolução, pessoal. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o pagamento antecipado, né, aliás, a pessoa ainda não é credora. Enquanto não configurar a condição, a pessoa não é credora. Se ela não é credora, ela tem meramente uma expectativa de direito. E se ela tem meramente uma expectativa de direito, pessoal, o pagamento antecipado gera a possibilidade de devolução se a condição não ocorrer. E pessoal, exatamente a ideia do casamento, né? Exatamente a ideia do casamento, pessoal. Eu vou lá, eu entrego o presente antes do casamento, porque ninguém vai entregar o presente depois do casamento, né? Mas eu entrego, em regra, pessoal, o presente antes do casamento. E se esse casamento não se realiza, o casal é obrigado, ou o ex-casal é obrigado a devolver todos os presentes de casamento. Certo, pessoal? Entenderam? Alguma dúvida? Lá do outro, pessoal, nós temos aí a condição resolutiva. O que vai ser a condição resolutiva, pessoal? Aquela que vai extinguir o direito, vai extinguir a obrigação. Vou corrigir aqui, a obrigação. Tá? Então, a condição resolutiva, pessoal, ela vai extinguir a obrigação. Significa dizer, pessoal, que a pessoa, de início, ela adquire o direito e, configurada a condição, pessoal, esse direito vai se extinguir. Né? Então, por exemplo, eu autorizo que uma determinada pessoa more no meu apartamento, tá, de graça, até ele concluir a faculdade de Direito. Veja, pessoal, que a conclusão, primeiro que nós estamos subordinando a eficácia desse negócio a um evento futuro. E aí vem a pergunta, a conclusão da faculdade de Direito é um evento futuro certo ou incerto? E aí você vai me responder, olha, se depender daquele capeta do professor de civil, é um evento incerto, né? Porque eu não sei quando que eu vou passar, não sei, né? Não sei quando que eu vou terminar. Né? E, na verdade, pessoal, realmente é um evento incerto. Por quê? Porque pode acontecer aí, nesses 5 anos do curso, N situações, N fatores, que pode fazer com que você interrompa, que você atrase, ou até mesmo que você pare o curso de Direito. Né? Então, vejam, pessoal, que a conclusão de uma faculdade, seja qual ela for, é um evento futuro e incerto. Tá? Por quê? Porque
não há certeza de que você vai conseguir concluir a faculdade, né, o curso superior, tá, pessoal? Mas vejam que, uma vez concluído esse curso, pessoal, nesse exemplo que eu passei para vocês, extingue o direito de morar no imóvel, tá? Então, vejam, pessoal, que nessa situação eu vou ter uma condição e essa condição vai provocar a extinção da obrigação que eu tinha com você. Então, agora, essa nossa condição aqui, ela é resolutiva. Por quê? Porque ela vai resolver, ela vai extinguir o contrato que eu tenho com você. Sempre importante, pessoal, nesse assunto aqui, vocês reverem o conteúdo que vocês estudaram no plano de eficácia dos negócios jurídicos, tá, pessoal? Então, tudo que vocês viram lá se aplica aqui. Então, beleza, pessoal. Continuando, vamos para as obrigações a termo agora. A obrigação a termo, pessoal, é bem parecida com a obrigação condicional, né? A única diferença, pessoal, está em uma palavra apenas, né? Daí, ó. Obrigações a termo são aquelas que se subordinam a um termo, né? Ou seja, o efeito dessa obrigação vai se subordinar a um evento futuro e certo. Olha aí, a diferença está nesse aqui, pessoal, nessa palavrinha aí. Evento futuro e certo. Então, nós podemos dizer, pessoal, que os mesmos requisitos da condição também são os requisitos do termo, tá? Exceto um que muda, pessoal. Então, primeiro, nós vamos ter aí a voluntariedade da cláusula. Segundo, nós vamos ter a futuridade do evento, né? Então, nós vamos ter aí cláusula consensual, ambas as partes fixando a cláusula do termo. Nós vamos ter um evento futuro também, mas esse evento futuro aí, ele é plasmado, ele é caracterizado pela certeza do acontecimento. Ele vai acontecer, tá? Ele vai acontecer. De uma forma ou de outra, esse evento vai acontecer. E é esse, pessoal, o principal elemento distintivo do termo para a condição. Enquanto na condição nós tínhamos uma incerteza, aqui nós temos uma certeza no acontecimento. Bom, nós temos duas formas de classificar o termo, pessoal. Duas formas de classificar. A primeira forma... Primeira forma de se classificar, pessoal, vai colocar o termo aí na seguinte situação. Nós vamos ter aí o termo inicial, o termo final e o termo misto. Tá? Então, nós temos nessa primeira forma, nós classificamos o termo dessa forma aqui. Então, primeiro, termo inicial, final e misto. O que é o termo inicial, pessoal? É bem parecido com a condição suspensiva. É aquele que subordina o início dos efeitos a um evento futuro e certo, pessoal. O início dos efeitos a um evento futuro e certo, né? Veja, pessoal, que aqui, como eu disse para vocês, é bem parecido com a condição suspensiva, né? Só que tem uma diferença importantíssima, pessoal. Enquanto lá na condição suspensiva, enquanto não configurada a condição, a pessoa ainda não é credora, ou seja, tem mera expectativa de direito, e isso faz com que o pagamento antecipado gere o direito à devolução se a condição não se realizar. Aqui não, pessoal. Aqui no termo inicial, a parte já é credora. Significa dizer que o pagamento antecipado, pessoal, não gera a devolução daquilo que foi pago. Por quê? Porque já é credora, pessoal. Vejam que isso é importante. Olha só a seguinte situação que aconteceu, pessoal, em relação à viagem para Brasília no ano passado. O rapaz, ele parcelou a viagem 2 vezes. Né? Uma para vencer no dia 10 de junho, outra para vencer no dia 10 de julho. E aí o que aconteceu, pessoal? Ele se confundiu nos boletos e pagou o boleto do dia 10 de julho. E vejam, pessoal, tem como eu, credor no caso aqui, né, porque o boleto era destinado a mim, eu devolver o pagamento para ele, pessoal? Não. Por quê?
Porque, como é 10 de julho, nós temos uma data. Essa data é certa. Se é certa, pessoal, pagamento antecipado não gera direito de devolução. E, logicamente, pessoal, que na verdade, lá na prática, eu devolvi o dinheiro para ele, né? Lógico. E aí ele pagou o boleto certo, tá? Mas se não fosse por isso, pessoal, vamos supor que você pagasse errado, né? Você poderia pedir a devolução do dinheiro? Não. Por quê? Porque data é certo. Se data é certo, não gera direito à devolução antecipada, porque a pessoa é credora, tá, pessoal? Isso aí é uma diferença importantíssima em relação à condição suspensiva. Ok, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? De outro lado, pessoal, nós vamos ter aí o termo final. O que é o termo final, pessoal? É parecido com a condição resolutiva. Agora sim, né? Aqui nós vamos ter aquele termo, aquela data, aquele evento que vai subordinar o fim dos efeitos a um evento futuro e certo. Então, veja, pessoal, por exemplo, eu deixo você morar no meu apartamento até o dia 31 de dezembro de 2024, data essa que eu presumo que você vai concluir a faculdade, tá, pessoal? Veja que nessa situação, pessoal, eu não tenho uma condição, eu tenho um termo. Por quê? Porque eu fixei uma data pela qual você tem que terminar os seus estudos e sair do apartamento. Veja, pessoal, que nessa situação, então, eu tenho um termo final, ok, pessoal? Um termo que vai aí encerrar a eficácia do nosso contrato, da nossa obrigação. E, por fim, pessoal, nós vamos ter o termo misto. O que é o termo misto, pessoal? Termo misto nada mais é do que o termo inicial mais o termo final, o que nós chamamos de prazo. Prazo determinado, pessoal, principalmente. Prazo determinado, tá? O que é o prazo determinado, pessoal? Nada mais é do que eu ter um termo inicial e um termo final na nossa obrigação. Exemplo disso, pessoal, o contrato de locação com prazo determinado. Veja que eu tenho dia para começar e dia para terminar, tá, pessoal? O contrato que vocês celebram com a Unigrande, prestação de serviços educacionais, é um contrato com termo misto, contrato com prazo determinado, tá? Ele começa quando vocês assinam o contrato lá no início das aulas e termina quando vocês terminam a fase de exame na faculdade, tá, pessoal? Também é aí um contrato com termo misto, certo? Pessoal, tem dia para começar e dia para terminar, certo? Ok, pessoal? Beleza? E a outra forma de classificar, pessoal, a segunda forma de classificar, é um pouquinho estranha, tá? Aqui nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter o termo certo e termo incerto. Como assim, professor? Sim. Um termo certo, certo, e um termo certo, incerto. Como assim, professor? Simples. Quando nós falamos dessa situação aqui, pessoal, na verdade é que a gente fala do termo certo, que o termo é evento futuro e certo, e esse certo aí é na ocorrência. Nós temos certeza que esse evento vai ocorrer. Nessa segunda forma de classificar aqui, pessoal, na verdade, eu estou analisando a certeza quanto à ocorrência. Até meio com quanto a quando da ocorrência, pessoal. Na verdade, o que acontece? No termo certo, pessoal, eu tenho certeza na ocorrência e tenho certeza em quando vai ocorrer, tá? Ou seja, pessoal, qualquer tipo de obrigação com data ou prazo definido, tá? Qualquer tipo de obrigação com data ou prazo definido, tá? Então, veja, pessoal, que eu tenho certeza quanto à ocorrência e tenho certeza em quando vai ocorrer. Por isso, quando vai ocorrer. Quando da ocorrência, ou seja, eu sei quando que vai ocorrer, tá? Então, pessoal, 10 de abril. 10 de abril é um termo certo na ocorrência
e certo quando vai ocorrer. Porque 10 de abril vai chegar lá, 10 de abril, se o Coronga deixar. Né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Agora, pessoal, o termo é incerto quando ele for certo na ocorrência, mas incerto em quando ele vai ocorrer. Certo na ocorrência, mas incerto quando ele vai ocorrer. Então, eu tenho certeza que ele vai ocorrer, mas não tenho certeza na data em que isso vai acontecer. E aí, então, pessoal, nós temos como exemplo a morte, né, pessoal? Por quê? Porque a morte, pessoal, é a única certeza que nós temos na vida, pessoal. Então, se eu subordino a eficácia de uma obrigação, por exemplo, de um testamento, à morte, pessoal, significa dizer, então, que nós vamos ter aí um termo incerto quanto à ocorrência. Quando, aliás, quando vai ocorrer, melhor dizendo. A gente tem certeza que vai ocorrer, mas não tem certeza em quando vai ocorrer. Então, o testamento, pessoal, ele tem aí um termo incerto. Por quê? Porque tudo que está nele, todas as obrigações inseridas nele, estão plasmadas, estão com esse elemento da incerteza em quando que vai ocorrer. Certo, pessoal? Existem aí outros exemplos, mas por enquanto só esse aqui basta. Prosseguindo, pessoal, doação com encargo agora. Na doação com encargo, pessoal, nós vamos ter aí um encargo. O que é um encargo, pessoal? Vocês estudaram também lá no segundo semestre, né? Módulo ou encargo, pessoal, nada mais é do que uma cláusula acessória, acidental, do negócio jurídico, pessoal, que vai impor ao beneficiário desse negócio um ônus, um encargo, alguma coisa que ele vai ter que cumprir, seja em benefício do próprio credor, seja em benefício de terceiro ou em benefício da sociedade, tá, pessoal? Né? O que caracteriza, pessoal, a doação com encargo. O que caracteriza a doação com encargo, então, pessoal, é algumas expressões que a gente pode visualizar. Então, por exemplo, para que, ó, expressões para que, com a obrigação de, ou com o encargo de, tá? Essas expressões aqui, pessoal, elas caracterizam uma obrigação com encargo. Vejam que todas elas dão o sentido de eu estar subordinando o negócio, a obrigação, a um fato, a um ônus que o nosso beneficiário vai ter que cumprir, tá? Veja, pessoal, que antes de eu dar o exemplo para vocês, mas antes de eu dar o exemplo para vocês, pessoal, uma coisa que a gente tem que destacar. A pessoa que recebe a coisa aqui, pessoal, recebe a obrigação, ela adquire o direito, ou seja, ela se torna credora de forma plena, ela recebe a prestação, ok? Só que, se ela não cumprir o encargo, pessoal, ela pode perder esse direito, tá? Através de uma coisa que vocês vão estudar depois como revogação, tá? A pessoa que deu o bem pode revogar esse benefício se aquele que deveria cumprir o ônus não cumpriu, né? Exemplo disso, pessoal, um exemplo clássico é a doação com encargo, ou que a doutrina chama de doação onerosa. Cuidado aqui com essa expressão onerosa, pessoal. Doação onerosa significa doação com ônus, tá? Toda doação, na verdade, é gratuita, tá? Quando a doutrina fala doação onerosa, significa doação com ônus, ok? Certo? Veja, pessoal, que a doação com encargo é uma doação interessante. Na verdade, todos vocês já visualizaram essa forma de doação. Eu vou trazer para vocês aqui, pessoal, 3 exemplos dessa doação que você tem certeza que todos conhecem. Primeiro exemplo, pessoal, é o CEUD, né? O terreno, pessoal, aquela quadra onde está instalado o CEUD, na verdade, pessoal, foi um terreno doado pelo, se eu não me engano, Tonani, para a instalação da sede da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, aqui em Dourados, pessoal. Um campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, naquela época, aqui em Dourados, isso lá por 1970 e alguma coisa. Finalzinho da década de 70, início da década de 80. Né? Então, veja, pessoal, que o Tonani doou esse terreno para a Universidade Federal com o encargo da Universidade Federal instalar em Dourados um campus da Universidade Federal. Tá?
Então, vejam, é uma espécie de doação com encargo, ok? Outra espécie de doação com encargo, pessoal, outro exemplo de doação com encargo. O campus da cidade universitária, pessoal, onde estão lá instalados hoje os vários cursos da Universidade Federal da Grande Dourados. Na época, pessoal, aquela fazenda de mais ou menos uns 120 hectares foi doado em 1980, alguma coisinha, lá no comecinho da década de 80, foi doado pela família Amaral, pessoal, para a instalação aqui em Dourados do curso de agronomia e de zootecnia. Então, veja, pessoal, que a família Amaral doou aquela fazenda lá em 1980, né, com o encargo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, naquela época, instalar em Dourados o curso de agronomia e de zootecnia. Então, veja, pessoal, que nós temos aí, então, uma doação também com encargo. E nós temos uma terceira situação, pessoal, que é importante destacar, que é o terreno onde está instalada o templo muçulmano, a mesquita aqui em Dourados, pessoal. Aquele terreno foi doado pelo município há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, para a construção de uma mesquita e, se eu não me engano, de uma escola para a doutrina muçulmana, né, naquela época. Todo mundo conhece ali, a maioria de vocês conhecem ali aquela região, sabe que a mesquita está ali, mas a escola não está. E aí que está o detalhe, pessoal. Vejam que nas três situações que eu falei para vocês, pessoal, em todas elas, o donatário adquiriu o direito. Em todas elas, nas três doações dos três imóveis que eu falei para vocês, no momento da doação, pessoal, no momento do registro da doação, o donatário adquiriu a propriedade daqueles terrenos, tá? O donatário adquiriu a propriedade daqueles terrenos. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Se o donatário não cumpre o encargo, ele vai perder essa propriedade através da revogação. Por quê? Porque o doador pode revogar a doação, coisa que vocês vão estudar, pessoal, lá no 5º semestre. Se você tiver alguma curiosidade, você pode assistir os meus vídeos no YouTube sobre contrato de doação, eu falo sobre isso lá. Tá? Então, veja, pessoal, a Universidade Federal cumpriu o encargo, instalou a secretaria administrativa ali naquela quadra, ali no CEUD, né? Vejam que a Universidade Federal também, naquela época, instalou o curso de agronomia e zootecnia lá naquela propriedade que eles receberam de doação da família Amaral. E vejam, pessoal, que em relação à doação do município para a Associação Muçulmana, pessoal, o templo foi construído, mas a segunda parte do encargo não foi. Tanto é que o município, há alguns anos atrás, entrou com uma ação para se revogar aquela doação, né? Não conseguiu revogar, pessoal, porque passou o prazo de prescrição, tá? Mas ele poderia ter pedido a revogação, tá, pessoal? Então, a ideia, pessoal, do encargo é essa, tá? Qual que é a diferença em relação à condição e ao termo, pessoal? Em relação à condição, o encargo já provoca a aquisição do direito imediato, tá? Não subordina a absolutamente nada, tá? Essa também é a diferença em relação ao termo, pessoal, porque em relação ao termo, embora a pessoa já seja titular do direito, mas ela ainda não pode exigir o direito. E aqui no encargo, tá? No encargo, a pessoa já adquire o direito de forma plena e pode, inclusive, exigir esse direito, tá, pessoal? Ok? Então, essa é a diferença básica entre a condição, o termo e o encargo. Na condição, a pessoa não tem o direito. No termo, a pessoa tem o direito, mas não pode exigir porque ainda não ocorreu o termo. Tá? E no encargo, a pessoa tem o direito e pode exigir o direito. O que vai acontecer é que, se não se cumprir o encargo, depois a parte prejudicada pode pedir a revogação. Certo, pessoal? Então, continuando, pessoal, agora a nossa próxima modalidade que nós temos que ver são as obrigações civis e naturais. Essa modalidade aqui, pessoal, ela não é muito, a doutrina não é, uma parcela da doutrina, na verdade, não é muito fã dessa classificação aqui, porque ela traz uma exceção a uma coisa que nós estudamos lá no começo do semestre, pessoal, que a gente vai ver aqui agora. O que é uma obrigação civil, pessoal? Obrigação civil é aquela que tem vinculação jurídica, ou seja, o credor pode exigir que o devedor cumpra a obrigação. O credor pode coagir o devedor a pagar. Veja que aqui, pessoal, nós temos aquilo que vocês estudaram lá no comecinho do semestre, que é
o nexum e o obligatio. Vocês estudaram isso no comecinho do semestre, pessoal, lá no elemento abstrato das obrigações. O nexum, pessoal, é o dever que o devedor tem de cumprir a obrigação, e lá do outro, a obligatio, é o poder que o credor tem de exigir a obrigação. Essa daqui, pessoal, é a regra. Praticamente todas as obrigações apresentam esse nexo e essa obrigatio, como nós estudamos lá no começo do semestre, né? Mas, pessoal, pode acontecer de algumas obrigações não apresentarem a obligatio, ou seja, pessoal, não ter a exigibilidade jurídica. A essas obrigações nós chamamos de obrigações naturais, ou seja, aquelas obrigações que não têm exigibilidade jurídica. Traduzindo isso, pessoal, o devedor deve, mas o credor não pode exigir, não pode coagir o devedor a pagar. Vejam, pessoal, que nós temos aqui o nexum, mas não temos a obrigatio. Nós não temos o poder de exigir a prestação. Então, vejam, pessoal, que essa forma de obrigação aqui, por causa disso, ela é chamada de obrigação moral ou obrigação imperfeita. Por quê? Porque não tem exigibilidade jurídica. O devedor cumpre por um dever moral, cumpre porque ele quer cumprir, né, como um dever moral, um dever ético, mas não tem exigibilidade jurídica, tá? Então, o credor não tem o direito de exigir a prestação, nem o devedor está obrigado a prestá-la, tá, pessoal? Vejam que essa situação aqui, ela é uma exceção, tá? É uma exceção, apenas algumas poucas obrigações apresentam essa forma e essa situação. Eu vou trazer para vocês, tem outras situações, tá, pessoal? Mas eu vou trazer para vocês aqui 2 exemplos, tá? Um exemplo está no artigo 814, se refere às dívidas de jogo, tá? Veja, pessoal, que você pode jogar pôquer, você pode jogar apostando dinheiro, mas, eventualmente, se você tiver alguma dívida em relação a isso, você não pode cobrar, ou você não pode ser cobrado, tá? Judicialmente, você não pode nem cobrar, nem ser cobrado por essa dívida de jogo, tá? Isso está lá no artigo 814, tá? Ao mesmo tempo, pessoal, outra coisa importante ali, dívidas prescritas. As dívidas prescritas, pessoal, também se configuram dívidas ou obrigações naturais. Por quê, pessoal? A pessoa, ela deve, mas o credor não pode mais, aliás, até pode cobrar em juízo, mas o juiz vai declarar a prescrição dessa obrigação, tá? O juiz vai falar, ó, senhor credor, efetivamente o cara te deve, mas essa dívida, essa cobrança aqui sua, essa pretensão de cobrar sua está prescrita, tá? Então veja, pessoal, que nessa situação, se você tem lá um cheque prescrito, uma dívida prescrita, o credor pode até querer te pagar, mas ele não é obrigado, ok, pessoal? Então nós temos aí 2 exemplos de obrigações naturais, a dívida de jogo e dívidas prescritas. Para a gente encerrar a nossa aula, vamos para a última modalidade das obrigações, que são as obrigações principais e acessórias. Aqui, pessoal, é importante vocês lembrarem o que vocês estudaram lá no primeiro semestre sobre bens principais e bens acessórios, né? A ideia é a mesma aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. O que é uma obrigação principal, pessoal? É aquela que tem existência própria, individualidade própria, vive por si mesma, existe por si mesma. Não depende nem se sujeita a qualquer outra relação obrigacional, tá, pessoal? Ela tem existência e própria. Exemplos, senhores, nós vamos citar aqui 2 exemplos, né? O capital da dívida e o contrato de locação. Pessoal, o que é o capital da dívida? É o valor da dívida principal, né, que a gente chama, né? A dívida principal. Então, por exemplo, sua conta de energia. Sua conta de energia está lá, R$250. Esse é o capital da sua dívida, tá? É a sua dívida sem nenhum outro acréscimo, é o principal da sua dívida, tá, pessoal? O capital da dívida é obrigação principal.
Outro exemplo, pessoal, contrato de locação. O contrato de locação ele não depende de nenhum outro contrato. Ele existe por si só. Ele não tem vinculação, não se subordina à existência de nenhum outro contrato. Ok, pessoal? Em relação à obrigação principal, não tem muito o que a gente discutir. O principal problema, pessoal, está na obrigação acessória. Por quê, pessoal? Porque a obrigação acessória, ela está subordinada à obrigação principal, ou seja, ela depende da relação jurídica principal. Ela depende de uma outra obrigação para ter existência própria. Se não tiver essa outra obrigação, se não tiver a obrigação principal, a obrigação acessória não existe. Então, pessoal, nós podemos, com toda certeza, afirmar que a obrigação acessória depende da existência da obrigação principal. E isso é importante, pessoal. Então, vamos lá, ó. Exemplos. 2 exemplos, pessoal. Juros e cláusula penal, que a gente chama de multa, né? Veja, pessoal, que se eu pago a conta da Energisa atrasado, então se eu pago o principal atrasado, junto com esse principal vai me surgir 2 acessórios, que é a obrigação de pagar juros e a obrigação de pagar a multa. Veja, pessoal, então que juros e multa dependem do principal, do capital da dívida. Tá? Se eu não tiver o capital da dívida, eu não tenho juros e multa, tá, pessoal? Então, os juros e a multa dependem do capital da dívida principal, tá? Sem a dívida principal, não tenho nem juros, nem multa, ok? Outro exemplo, pessoal, contrato de fiança. Vocês conhecem a fiança, fiador, né? O contrato de fiança, pessoal, é um acessório do contrato de locação. Vejam que sem a locação, eu não tenho a existência da fiança. Tá? Então, a fiança, pessoal, ela depende da locação. Se eu não tiver a locação, não tenho contrato de fiança. Então, esses são 2 exemplos de obrigações acessórias que dependem da obrigação principal. Qual que é a importância, pessoal, de nós estudarmos isso? A importância, pessoal, está num princípio que vocês estudaram lá no primeiro semestre. Esse princípio aqui, ó. Princípio accessorium sequitur naturam sui principais. Ou seja, o acessório segue a sorte do principal. O acessório segue a sorte do principal, tá? Tudo que acontece com o principal vai acontecer com o acessório. Então, pessoal, se o principal foi extinto, o acessório também é extinto. Se o principal é nulo, o acessório também é nulo. Se o principal é anulável, o acessório também é anulável. Se o principal foi vendido, em regra, o acessório também foi vendido. Tudo que acontecer com o principal vai acontecer com o acessório. E um exemplo disso, pessoal, está lá no artigo 233 do Código, que nós estudamos lá na primeira modalidade de obrigação que nós estudamos, né? A obrigação de dar coisa certa, né? O que fala o artigo da obrigação de dar coisa certa, pessoal? Que nós estudamos. Artigo 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios, embora não mencionados. Olhem lá. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário resultar do título das circunstâncias do caso. Então, veja, pessoal, que a obrigação de dar coisa certa abrange também a obrigação de dar o acessório, tá? Então, por que o acessório segue a sorte do principal? Essa é a regra. Essa regra, pessoal, na verdade, existem aí mais uma série de outros exemplos que nós vamos estudar aí no decorrer do nosso curso, tá? Então, é sempre importante vocês lembrarem essa regrinha aqui, porque vocês vão aplicar essa regra até o final do curso de vocês. Com isso, então, nós encerramos o nosso estudo das modalidades das obrigações, né? Nossa próxima aula, nós vamos começar a estudar a transmissão das obrigações. Então, nós vamos para a terceira etapa do estudo da teoria geral das obrigações, que é a transmissão das obrigações. Ok, pessoal?